everyone! Oi para todo mundo! Tô aqui para a gente dar início à nossa aula 6.1. Let's begin? 6.1 com a teacher Patrícia Recher e o Sami, o nosso intérprete. Olha lá, temos a situação aqui da nossa aula, que significa Let's have fun. Significa não, o título da aula, Let's have fun. Vamos nos divertir. Não sei se vocês vão se divertir muito com essa aula, mas o título é esse. Por quê? Porque nós estamos falando de celebrations, celebrações. Também vamos falar de meses do ano, months of the year, e a preposition in, certo? E olha só, eu costumo dizer que a preposição em inglês é um dos assuntos mais complicados, dois, né? Porque, obviamente, não é só porque o inglês é muito mais fácil que português, a gente só não acha muito porque a gente não nasceu falando essa língua. Porém, ela é muito mais fácil que a nossa língua materna. E a preposição é um dos assuntos que eu acredito que pega um pouquinho ali. Demora a situação. Só que hoje essa preposição não tá difícil, não vai ficar uma coisa complicada para vocês compreenderem, tá? Só mesmo fazendo esse adendo. E olha só, toda aula tem uma habilidade de hoje você vai empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, aos interlocutor ou interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse ou esses interlocutor ou interlocutores e combatendo situações de preconceito linguístico. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's get started! Vamos começar as celebrations around the world. Celebrações ao redor do mundo. Nós temos aqui algumas, vocês conseguem reconhecer quais são. Temos aqui o Thanksgiving, que está escrito Give Thanks, mas o nome da celebração é Thanksgiving. Vamos ver um pouquinho mais para frente sobre ele. Temos o Halloween, muito mais conhecido do que o Thanksgiving, acredito eu. Temos o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício. O meu aí, xará, certo? E aqui essa imagem indica o quê? Christmas, Natal. Mas antes de falar sobre essas celebrations, olha só. What are the main celebrations in your city? Qual é quais são as maiores celebrações na sua cidade? Hein? Are celebrations important in your life? Why? As celebrações são importantes na sua vida? Por quê? Se elas são, se elas não são, e aí? Temos várias situações que a gente faz quando temos essa questão das celebrações, e nessas celebrações a gente pode tirar um day off, né? Um dia de folga do trabalho, da escola, e a gente acaba tendo um dia atípico, certo? Porque olha só, it is a time to relax, né? É um momento aí para relaxar. It is a time to have fun. É um momento aí para se divertir. It reinforces special family traditions. Ela reforça aí as tradições familiares especiais. It provides a break from the normal daily routine. Que é o que eu falei para vocês, né? Ele provê o quê para vocês? Aquela quebra, né, daquela rotina diária. Aí você tem um dia atípico. Isso pode cair numa segunda, numa Monday, numa Tuesday, numa terça. It is a time to get together with family and friends. É hora de o quê? De ficar junto com a família e amigos. It is an opportunity to learn about culture and customs. É uma oportunidade de aprender sobre cultura e costumes. Vai pensando aí quais são as celebrações que tem na sua cidade. E se elas são importantes para você. Para mim elas são.
Porque o day off é muito importante, tá entendendo? Aquele dia de folga do trabalho é muito importante. Mas tirando a parte da brincadeira, vamos agora começar a nossa aula de verdade. Olha só. What's your favorite celebration? Qual é a sua celebração favorita? Temos a primeira aqui, que é uma que só acontece lá in the end of the year, no final do ano, que é o Christmas. Então, se a sua celebração favorita for Natal, você vai falar It is Christmas. É o Natal. É o Natal, que é dia 25 de dezembro, né? Em todo lugar. It is Christmas, lembrando que esse it's aqui nada mais é que o meu pronome pessoal com o verbo to be contraído. É o Natal. Se a sua celebração favorita for esta aqui, que com certeza você reconhece pela imagem, que é uma cultura nossa, certo? Brasileira, é o Carnival. What's your favorite celebration? It's Carnival. É o Carnaval. A sua celebração favorita. It's Carnival. De novo, what's your favorite celebration? Eu não vou ficar repetindo essas palavras o tempo inteiro não, tá, gente? Porque nós vamos fazer várias perguntas até chegar no final das celebrações. Que é o quê? Qual a sua celebração favorita? E temos agora essa próxima aqui, que é cheia de fogos de artifício, que também acontece somente lá no fim do ano, que é o quê? It's New Year's Day. It's New Year's Day. É o dia do ano novo. É o dia do ano novo. Um dos mais esperados do ano. Muito bem? What's your favorite celebration? Se for esse aqui, o Easter, a Páscoa, você vai falar It's Easter. É a Páscoa. Easter, Páscoa. Muito bem. Mas se por acaso nenhum desses aqui for o seu favorito, se você inclusive gostar de outras culturas, a gente volta lá e a gente vai falar sobre esses outros aqui. Aqui o único que se repetiu lá, aliás, o Christmas se repetiu, né? Mas os outros não se repetiram. Então temos aqui o Halloween, que ele é muito, muito, muito queridinho, né? Em outros países. E olha só, é uma festa muito comum lá nos Estados Unidos, onde as crianças elas vão para a rua e elas batem de porta em porta fantasiadas. Elas usam um costume, uma fantasia, geralmente bem assustadora, e aí elas vão lá e falam de porta em porta, trick or treat, que são doces ou travessuras, né? Trick or treat. Trick or treat. Claro que todo mundo sempre dá doces para as crianças, para elas não fazerem nenhum tipo de travessura. E olha que interessante, a palavra Halloween é uma versão abreviada das frases All Hallows Eve ou All Hallows Evening, que é a mesma coisa, né? All Hallows Evening, que significa véspera de Todos os Santos ou noite de Todos os Santos. Na tradução para o português, o Halloween vem de um antigo festival pagão celebrado pelos celtas há mais de 2000 anos. Então, é uma cultura bem antiga, certo? E aqui no Brasil a gente também tem essa cultura bem viva do Halloween, certo? E temos a próxima aqui, que é o Thanksgiving. Este bem aqui, que ele fala sobre o quê? Thanksgiving significa ação de graças em inglês. Ele vem antes do Natal. Depois do Thanksgiving, a galera já se prepara para o Natal. Nessa celebração, as famílias se reúnem para compartilhar momentos de paz, gratidão. Eles o quê? Give thanks. Eles costumam ter um jantar. E esse jantar tem muitos tipos de comida. E ele inclui o tradicional peru, purê de batata, batata doce, torta de abóbora, macarrão com queijo. E give thanks significa dar graças, né? Eles agradecem a tudo que aconteceu na vida deles até então. Esse é o Thanksgiving. O próximo que temos aqui é o St. Patrick's Day. É o dia de São Patrício, que é uma festa da cultura da Irlanda, certo? E aqui em Porto Velho também já foi comemorado, que eu já fui com uma festinha
do St. Patrick's Day. Usei até esse chapeuzinho aqui que estava entregando lá na hora. É uma festa da cultura da Irlanda que se expandiu para vários países do mundo a partir da imigração irlandesa. Então, o St. Patrick's Day ele acontece no dia 17 de março, data que se lembra o aniversário da morte de São Patrício, que era o padroeiro do país europeu. E essa próxima, todo mundo sabe que é, obviamente, o Natal, certo? E eu acho que eu não comentei, né, a data do Halloween. Halloween é comemorado dia 31 de outubro e o Thanksgiving é comemorado dia 24 de novembro, muito bem? E essas são as celebrations que a gente comentou aqui. Então, foram 4, fora essas aqui, inclusive essa aqui que é da nossa cultura. E o Easter foi o último, a Páscoa. E olha só, temos uma pergunta aqui. When is Christmas? Quando é o Natal? Quando eu quero saber, né, quando é uma data comemorativa ou aniversário, qualquer coisa, eu quero saber da data, né, não a data especificamente, eu quero saber o mês, né, que cai, o mês que cai a tal celebração, eu vou usar este pronome, ó, esta preposition, essa preposição bem aqui, certo? Então, olha só, quando é o Natal, when is Christmas? É bem aqui em dezembro. Então, it's in December, é em dezembro. Aí eu vou usar essa preposição aí, presta bem atenção na preposição que eu estou usando e que inclusive é objeto de estudo da nossa aula. Agora a pergunta é, when is Easter? Quando é a Páscoa? It is in. E aí aqui na minha fichinha com todos os meses, eu vou ver aqui, ó, Easter é em April, em abril. Então assim, it's in April, em abril. Antes de eu passar mais para lá, a gente vai falar sobre os meses do ano daqui a pouco. Então, eu ainda não vou fazer a leitura aqui para vocês. Então, ó, perceba a preposição que eu uso para falar sobre meses do ano. Tudo bem? Months of the year, os meses do ano. Então, vamos começar com ele. January. Janeiro. Inclusive, alunos, eu peço, por favor, para que vocês, se vocês puderem, usar da questão de verbalizar também, enquanto eu falo, vocês falarem também da mesma forma. Então, vocês podem vocês podem repetir o que eu tô falando, tá? Então, vamos começar lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Muito bem, vamos fazer a leitura de novo? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Eu não preciso traduzir aqui, preciso? Não preciso. Além de estar na ordem, né? Como a mesma coisa em português e também é muito parecido com português. Então, assim, não precisa de translation. Então, olha só, para perguntar qual mês de uma celebração, um mês da celebração, eu vou usar a seguinte pergunta. When is e a celebração logo depois. A palavra when é o meu pronome interrogativo, que significa quando. Você precisa usar o seu verbo to be aqui, ele precisa vir. E a celebração. Olha esse exemplo. When is Halloween? Quando é o Halloween? Quando é? E para responder, a gente vai usar esta questão aqui. Eu vou usar este pronome pessoal, porque eu não posso começar uma frase. Eu não posso começar uma frase sem um pronome... um pronome pessoal em inglês. Eu preciso de um pronome pessoal.
Como eu estou falando de uma pessoa, não estou falando nesse contexto, eu estou falando sobre um acontecimento, uma celebração, é esse pronome pessoal que eu vou usar, tá? Então eu não posso responder is, porque assim, na hora de você traduzir, isso aqui vai ficar, isso aqui, que é a mesma coisa que isso, você não traduz isso aqui, você só traduz o verbo to be, que é o é. É em, que é a minha preposição, né? É em, e aí você vai colocar aqui, logo depois, o mês do ano. Então, você não traduz essa palavra aqui, mas ela precisa vir na sua frase. Sem ela, tá errado. Você não pode falar is in, tanana, December, November e assim por diante, certo? E esse é um erro muito clássico, muito comum do inglês, sabia? As pessoas esqueceram de colocar esse it aí. Então, it is in e o mês do ano. Month of the year, certo? Que aqui no caso, Halloween é em October, mas aí, ó, temos aqui o exemplo. It is in October. It is in October. É em outubro. Se eu quiser substituir esse pronome pessoal it pelo nome da celebração, eu posso. Eu posso falar Halloween, que a gente tá falando do quê? Do Halloween, certo? Halloween is in October. Eita, que a teacher hoje tá demais com essa minha letra. October, entendeu? Aí sim, aí eu posso fazer isso, substituir o it pelo pronome, pela palavra Halloween, sem problema nenhum, tá? Halloween is in October ou it is in October, dá na mesma. Preposition in, ela é usada antes de meses do ano, certo? Perceba, antes de meses do ano. Então, Carnival is in February, Carnaval é em fevereiro. St. Patrick's Day is in March, o dia de São Patrício é em março. Eu não cheguei a comentar isso lá na hora, no dia de São Patrício, a data. Acredito que eu não comentei. Easter is in April, a Páscoa é em abril. In the USA, Independence Day is in July, porque isso vai mudar. O dia da independência lá nos Estados Unidos é em julho. O dia da independência aqui no Brasil já é em outro mês, né? Em setembro, 7 de setembro. E aí, em Brazil, Independence Day is in September. É como tá aqui, certo? E aí você perceba que esse in, ele é usado antes de meses do ano, sempre antes de meses do ano, mas não somente com meses do ano, tá? Mas aqui o foco nós vamos ver essa questão do meses do ano, tanto é que quando a gente vê aqui, ó, é usado também para falar de outras formas. Então a tradução dele vai ser diversificada. Você vai traduzir às vezes para em julho, ou então no, como aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, e assim por diante. Então vai ser uma tradução diversificada. Então, outros usos da preposição in, além de falar de meses do ano, também é usado para falar sobre períodos do dia. Como assim? In the morning, de manhã. In the evening, à noite, tá? In the afternoon, à tarde. Estações, o que são estações? Como esse aqui, in summer, no verão. In spring, na primavera. In winter, no inverno. Anos também. In 2019, em 2019. In 2022, em 2022. Décadas. In the 70s, na década de 70. Já faz tempo, in the 70s. E séculos também. In the 21st century, no século 21, certo? Então, in, essa preposição, ela é usada para essas situações, porém não somente essas situações, tá? Mas nessa aula vamos ver sobre essas situações. Então, vamos colocar aí na cabeça. É usado com períodos do dia, manhã, tarde e noite, estações, verão, outono, inverno, primavera, anos, quando você só fala de anos. Perceba que a gente não está falando de datas específicas. Eu não estou colocando o dia, o mês e o ano, certo? Aí você já vai usar outra preposição.
Aqui você só está trabalhando com anos, separado. Não tem uma data específica aqui. Décadas e séculos. Muito bem? Colocou isso na cabeça, vai dar certo, porque agora, let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Temos essas várias celebrations. E o que vai acontecer? Vamos marcar as celebrações de acordo com os nomezinhos delas em inglês. Number one, we have a lot of eggs here. Nós temos vários ovos aqui. Portanto, indica que só pode ser o Easter. Easter, que é a Páscoa. Será que é? Opa, começou com Independence Day, né? Legal, a resposta foi dada depois aqui, mas tudo bem. Vamos começar com Independence Day, então. Número 2, que vai ficar qual? Independence Day, que foi representada por essa foto aqui. Independence Day nos Estados Unidos é 4 de julho, aqui pra gente 7 de setembro, certo? E a próxima, qual vai ser a resposta da próxima? Vou até olhar aqui. Foi a 6, olha, tudo doido. Valentine's Day é o dia dos namorados, que inclusive, olha que detalhe, acho que isso tem mais pra frente lá na aula, mas Valentine's Day no Brasil é comemorado dia 12 de junho, inclusive em outros lugares do mundo também essa data ela vai se mudando, dependendo do país, dependendo da cultura, enfim. Então, Valentine's Day representado pelo 6, ok? Próxima resposta qual vai ser? Agora sim veio Easter. Ah, é porque tá assim, tá certo. Easter. Então vai vir a próxima esse aqui, New Year's Day. Que vai ser qual? A number 4. Number 4. Por quê? Olha aí, muitos fogos de artifício indicando a chegada do novo ano. New Year's Day é a número 4. Próxima vai ser Christmas. Christmas, com certeza, é o de número 3. Christmas. As pessoas juntas, trocando presentes, sharing presents, todo mundo happy, né? Todo mundo feliz, aquela coisa toda. É a número 3 e o último é o nosso Carnival, que está representado pelo número 5 aqui, uma Carnival de Recife, se não me engano. Para os bonecos, né? Olinda, né? Os bonecos de Olinda. In the USA, o Dia dos Namorados é comemorado quando? Como eu falei para vocês ali, não é comemorado em junho, não é em June, como a gente faz aqui no Brasil. Então, é em February. Então, letra A seria a resposta correta. In the USA, Valentine's Day is, letra A, aqui em February, em fevereiro. Não está marcado aqui, mas eu marco aqui. In February, em fevereiro, Valentine's Day. When is it in Brazil? Quando é no Brasil? It is in June. Aqui você colocar a preposição, né, correta. E todo mundo sabe que a gente acabou de falar aqui nessa aula que a gente vai usar a preposição in com meses do ano. Então, tem meses do ano? Então, já coloca a preposição in ali, certo? When is it in Brazil? E eu quero comentar com vocês justamente sobre isso aqui, ó. Sobre o uso do pronome pessoal it. Então, veja bem. In the USA, nos Estados Unidos, Valentine's Day, taraná, em February. E quando a gente chega aqui, olha só, a gente sabe que a gente está falando de Valentine's Day, Dia dos Namorados. E aqui nesta pergunta, ele fala assim, quando é no Brasil? O que é no Brasil? A questão do Valentine's Day, tá dando essa continuação. E aí o it, ele tá aqui representando justamente o Valentine's Day. Se eu quisesse, no lugar desse it, escrever assim, reformular a pergunta aqui. When is Valentine's? When is Valentine's Day in Brazil? Se eu quisesse fazer isso, eu poderia tranquilamente. Nesse caso, eu colocaria a palavra Valentine's Day no lugar do pronome pessoal it. Eu apaguei aqui. A teacher apagou a informação e era para pegar sua borracha. Mas vocês entenderam, eu poderia colocar aqui a palavra Valentine's Day tranquilamente, substituir ela pelo pronome pessoal. Tranquilo, eu posso fazer isso, tá? Então, coloque isso
na memória. E a mesma coisa na hora de responder a pergunta. Então, olha só, it's in June. O que que é? Poderia colocar aqui também, Valentine's. E eu tô escrevendo esse S junto. Pera lá. Valentine's. Agora sim. Day is in June. Eu posso colocar dessa forma? Posso. Porque esse Valentine's Day está sendo representado pelo pronome pessoal it. Muito bem? Só que, obviamente, é muito melhor a gente escrever com it, né? É muito mais prático, muito mais rápido, inclusive na hora de falar, do que falar a palavra inteira. Vamos para a próxima. When is alguma situação em Brasil, que é a Independence Day. Independence Day. Quando é o quê? Independence Day em Brasil. Então, nós temos aí a opção it is in September, it is on September. O que está errado aqui não é o mês está correto nos dois. O que está errado é o uso da preposição. Então, temos essas duas preposições aqui que elas se... Mano, escuta o que eu estou te falando, alunos. Essas duas preposições ainda vão causar um probleminha. Porque elas podem realmente, no caso, né? Elas são usadas de forma diferente e são bem parecidas, né? Afinal de contas, terminam com N, uma começa com I, outra começa com O. E aí é aquela questão de realmente não lembrar qual é que eu uso, é in ou é on, e agora? Mas como a gente só tá vendo a preposição in nessa aula, e a gente aprendeu que ela também é usada, além de ser usada com aquelas outras situações, ela também é usada com meses. E a gente está falando de meses aqui. Então, só pode ser a questão de letra A, que não está respondida aqui, mas eu vou colocar it is in September. E na próxima que eu acabei de responder, você iria usar o in de novo, porque aqui você está falando sobre país, né? The USA. Então, aqui, when is it in the USA? Quando é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é em outro mês. It is in July. É em julho. It is in July. Muito bem? Lembrando da situação do it. Esse it aqui está representando o quê? A palavra Independence Day, Dia da Independência. E esse it aqui, ele também está representando a palavra Independence Day. Independence Day is in July ou apenas it's in July. Muito bem? E a próxima, que é o Thanksgiving. Thanksgiving, que a gente comentou lá no início da aula. When is Thanksgiving? E aqui agora tá diferente. Ó, eu usei a palavra Thanksgiving, já não usei o it. When is Thanksgiving é a mesma coisa que when. Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui. Aí eu vou fazer assim, desse ladinho aqui para não pegar no nosso amigo ali. When is it? É a mesma pergunta. Qual é a diferença? A diferença é que aqui você usa a palavra Thanksgiving e aqui você não usou ela, mas ela está sendo representada por esse pronome pessoal. It is in November ou it is in June. Qual dos dois meses? É bem próximo do Natal, então só pode ser November. It is in November. O meu Thanksgiving, que é aquele momento que você dá o quê? Agradecimentos, né? Como é que fala? É uma celebration onde você come bastante, come pra dedéu com a sua família e você dá lá muitos agradecimentos, né? Graças, enfim. Então a resposta é it is in November. Ou então aquela questão, é em novembro? Ou então Thanksgiving, podendo colocar aqui a palavra Thanksgiving. Thanksgiving is in November. Beleza? Então já aprendi. Eu posso colocar a palavra no lugar desse pronome pessoal? Pode. E quando eu não quero usar a palavra
que eu faço? Vai usar esse pronome pessoal, porque não pode não usar ele, tá entendendo? Ele tem que ser usado. Esta é a questão. Usa ele ou usa a palavrinha lá da qual você está querendo saber. No caso aqui é sobre Thanksgiving. Lá no outro slide foi sobre o quê? Foi sobre Independence Day, que inclusive eu não falei, que é muito comum falar 4th of July, né? 4 de julho, Happy 4th of July, feliz 4 de julho, para fazer a menção ao Independence Day, fazer menção ao dia da independência. Muito bem? Olha só, a nossa aula já foi, essas aí são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.